Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 17 de janeiro, hoje é quarta-feira. A igreja nos dá a alegria de celebrar hoje, amados irmãos e irmãs, a memória de Santo Antão Abade. Ele, amados irmãos e irmãs, vive de fato esse caminho da experiência de vida contemplativa, de entrega, de doação, sobretudo nesta consagração de vida ao Deus da vida. Como um eremita no deserto, vai então vivendo essa experiência de se afastar do mundo, entre aspas, e ir se encontrando em Deus. Isso não significa que ele é alheio às realidades do mundo, mas ele procura, de certa forma, fazer essa experiência mais profunda de estar com o Senhor. Que o Senhor nos ajude, em meio ao deserto dessa vida, deste mundo e deste tempo em que vivemos, possamos nos fazer eremitas, possamos ouvir o Senhor que nos fala e contemplar o seu amor em nossa vida. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com mão seca. Alguns o observavam, para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. E disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Antão nasceu no Egito em 250 e lá faleceu em 356. Ainda jovem, fez doação de seus bens aos pobres e retirou-se para o deserto, onde iniciou intensa vida contemplativa. A ele se uniram mais tarde dezenas de discípulos que abraçaram o seu mesmo estilo de vida. É considerado pai dos monges e de todas as formas de vida religiosa. A seu exemplo, busquemos superar os obstáculos que nos impedem de crescer no processo de santificação. Oremos também nos ajuda a viver, então, a perspectiva do que celebramos. Diz assim a oração coleta: ó Deus, chamastes o santo abade, o abade Santo Antão, a vos servir no deserto numa vida heróica. Concedei-nos, por sua intercessão, a graça de renunciar a nós mesmos e de amar-vos acima de tudo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, nós somos convidados, amados irmãos e irmãs, a renunciar a nós mesmos. Antão renuncia tudo o que tinha para ir para o deserto. Nós, em nossa vivência, somos convidados, nós pedimos por esta súplica especial a renúncia de nós mesmos, de nossos bens, de nossos quereres, enfim, e sobretudo a renúncia daquilo que nos afasta de Deus. Então o nosso querer, toda a nossa busca de bem-querer, enfim, que nos afasta de Deus, que o Senhor nos dê a força de renunciarmos. É preferível estarmos à presença do Senhor. É preferível, amados irmãos e irmãs, amar o Senhor em toda a vida do que ter, de fato,
a alegria dessa vida em plenitude, porque a alegria verdadeira vem de Deus. A primeira leitura está, amados irmãos e irmãs, do primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 32 a 33, depois o versículo 37, depois os versículos 40 a 51. O que narra, amados irmãos e irmãs, o conflito entre o filisteu, Golias, e Davi, servo do Senhor. Davi, que, amados irmãos e irmãs, utiliza os seus arsenais de pastor para poder derrotar alguém que era muito maior que ele. Alguém que era muito maior que ele. Ele toma 5 pedras e uma dessas faz com que este grande homem venha tombar, ele caia. Amados irmãos e irmãs, muitas vezes em nossa vida vamos ter grandes conflitos, embates com as tentações desta vida. São os grandes gigantes, os Golias de nossa vida. Somos convidados, primeiramente, à confiança em Deus, a reconhecer que o Senhor está conosco. Depois, tomarmos estas 5 pedras, poderíamos sem medo algum elencar tantas realidades da nossa vida, da nossa experiência enquanto católico. A nossa igreja tem tanto a nos dar, a nos fornecer, e estas, então, pedras possam nos ajudar, amados irmãos e irmãs, a vencer de fato estes grandes gigantes, esses grandes Golias de nossa vida. Que a graça de Deus nos envolva, que a graça de Deus, amados irmãos e irmãs, nos ajude a vivermos com amor e plenitude a nossa vivência e seguimento do Senhor. Nós, amados irmãos e irmãs, também refletimos o Salmo 143, que diz: bendito seja o Senhor, meu rochedo. O Senhor é o rochedo da minha vida. É nele que eu encontro a segurança. Por fim, o Santo Evangelho, amados irmãos e irmãs, nos narra esta cura de Jesus no templo, na sinagoga, onde havia um homem de mão seca. Muitos estão ali e queriam acusar o Senhor. Queriam acusar Jesus se ele fizesse alguma cura em dia de sábado, porque era configurado como um ofício desnecessário. Jesus, amados irmãos e irmãs, convida esse homem da mão seca para vir para o centro, e ali então ele começa a refletir com todos. O que é permitido fazer em dia de sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la perder? Para que saibais que o Filho do Homem, Jesus então olha ali indignado tudo o que está acontecendo, pela dureza dos corações que ali está. Então ele diz ao homem que ali está: estende a mão. No momento em que ele estende a mão fica curada. Isto foi suficiente para que os fariseus e os partidários de Herodes quisessem tramar o modo como matar o Senhor. Quantas vezes em nossa vida vamos fazer o bem e recebemos o mal? Vamos exercer o bem na nossa vida, na vida das pessoas, e muitas vezes recebemos as incompreensões, as pedradas da vida. Não tenhamos medo. O Senhor é o nosso rochedo. O Senhor é a nossa força. Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo, é nele que espero. Ele submete as nações aos seus pés. O Senhor é o nosso refúgio, é a razão da nossa vida. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça de nos mantermos firmes em sua presença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.